Diga assim comigo: o futuro me aguarda. Não, só quem vai para o futuro, amém? Vamos lá, 1, 2, 3 e... o futuro... Uau, você pode aplaudir Jesus? Bom, vamos lá, nós estamos profetizando 2023. Estamos na reta final. E hoje eu quero falar sobre uma vida abundante que Deus tem para o seu povo, amém, gente? Porque Deus não tem uma vida de derrota, de miséria, de sofrimento, de caos, de angústia, ainda que isso ocorra entre nós. E ainda que Deus use essas situações para nos alinhar ao seu coração, mas saiba sempre que ainda que você ande pelo vale da sombra e da morte, você não estará sozinho. Deus estará contigo, amém? Você crê nisso? Diga glória a Deus. Bom, quando nós falamos de futuro, nós falamos sobre, criamos, melhor dizendo, perspectivas, expectativas no nosso coração. Porque quando a gente fala de futuro, a gente fala de algo bom, a gente pensa assim, eu vou estar por cima. Eu vou viver o melhor de Deus. Sabe, eu não sei se você talvez já teve a oportunidade de conversar com uma pessoa sem perspectiva. Cara, é triste demais. É muito ruim. Sabe, você conversar com uma pessoa que não tem mais esperança, que não dá créditos para a sua existência, muito menos para as grandezas de Deus. Então eu quero dizer que existe algo de Deus para nós, amém? Existe algo de Deus para você. Não deixe o diabo soprar na sua psique, na sua mente, aquele pensamento, sabe, medíocre, e talvez você diga, coisas boas nunca acontecem comigo. Pare com isso, porque você já está vivendo algo bom nessa noite. Só de você estar nesse lugar junto com um povo que adora Jesus, você escolheu e você viverá o melhor de Deus. Alguma vez você olhou para o futuro e se enxergou nele? Porque olhar para o futuro é muito bom, mas você já se viu lá? Quando você diz assim, eu quero, sabe, daqui tantos anos, eu queria ter isso, eu queria ter aquilo, mas peraí, você já se viu no futuro? Você já se viu desfrutando daquilo que almeja o seu coração? Você já se viu desfrutando das promessas que Deus tem para você? Chegou um grande dia, e é hoje. Você vai mudar sua mentalidade. Você vai passar a ver você no futuro para a glória de Deus, desfrutando, comendo o melhor de Deus, vivendo uma vida abundante. Você está comigo? Diga glória a Deus. Sabe, tudo já está preparado. Você precisa ampliar a sua visão. Você precisa ter uma visão multifocal de tudo que Deus está preparando para você. Você precisa visualizar. Existe um lugar para você herdar. Existe uma cadeira reservada para você se assentar. Existe um lugar exclusivo no futuro para você. E eu quero ler um texto, vamos lá, Gênesis, capítulo 13, versículo 4, por favor. Gênesis capítulo 13, versículo 14, melhor dizendo. Gênesis 13, 14. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló separou-se dele. Vou repetir, porque aqui há uma chave muito grande. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló separou-se dele. De onde você está? Do mesmo lugar que você está, preste atenção nisso, cara. Muita gente acha que tem que sair, mas aqueles que vivem em fé, eles atraem o futuro. Compreende? No lugar que você está, o que é para Abraão fazer? Para ele olhar para o norte, para o sul, para o leste
e para o oeste. Meu Deus. Eu quero que você hoje comece a ultrapassar barreiras visuais, amém? Eu quero que você hoje comece a visualizar algo grande de Deus para a sua vida, para a sua casa, para os seus filhos, para o seu trabalho, amém? Amém? Você está comigo? Você compreende? Vamos lá, versículo 15. Toda a terra que você está o quê? Vendo, darei a quem? A você e a sua descendência para sempre. Pastor, o que eu tenho que fazer? Começar a ver aquilo que Deus já preparou, porque é seu. Você está comigo? Vamos lá, 16. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. A primeira coisa que nós precisamos entender, coloca lá no versículo de número 14. Antes de qualquer esforço físico, antes de qualquer suor, Deus quer que o seu povo veja, sinta e receba. Mas a gente acha que tem que fazer por merecer. Aí você trabalha, você corre, você luta, você se esforça e acaba esquecendo de Deus. Deus não é mais a prioridade do seu coração. A prioridade é enriquecer. Mas espera aí, enriquecer sem Deus, será que seria bom? Porque tem um adágio, tem um ditado que diz que o muito sem Deus se torna o quê? E o pouco sem Deus, o pouco com Deus se torna muito. Muito sem Ele é nada. Pouco com Ele é muito. Então você precisa entender que antes de qualquer coisa, você precisa exercitar a sua fé. Não é à toa que Abraão é chamado de pai da fé. Porque ele ouviu, obedeceu, ele sentiu, ele recebeu, ele creu nas promessas de Deus. Aí talvez você pode até perguntar assim: pastor, mas eu tenho que trabalhar, eu tenho que lutar? Claro que sim. Ou você acha que o evangelho está formando um bando de preguiçosos? Claro que não. O evangelho é para a pessoa que tem sonhos, que tem vontade. O reino de Deus, ele nunca encontrou um parasita, um preguiçoso. Toda a vida que Deus chamou homens, Deus o chamou em uma tarefa já. Ele já estava fazendo alguma coisa. Ele já estava sendo alguém, melhor dizendo. Então Deus quer encontrar você para te envolver naquilo que Ele já está fazendo. Você está comigo? Você compreende? Mas espera aí. Uma coisa que nós precisamos entender e aprender, se é que somos cristãos, é que antes de conquistar com as mãos, conquistamos com a oração. Um cristão de verdade, ele não faz nada sem oração. Um cristão de verdade, ele não ora só por uma necessidade, mas ele ora por uma devoção, por uma paixão, por um amor. Você compreende, sim ou não? Mas os seres humanos são muito imediatistas. Eles não estão muito afim de gerar coisas em oração, porque eles acreditam que as suas faculdades mentais, os seus diplomas, a sua grana vai levar eles para o êxito, para o sucesso. Mas nem sempre é assim. Do que adianta você chegar no topo e nunca desfrutar? Do que adianta você ter muitas coisas, mas são coisas que não causam nenhum tipo de satisfação a você? A satisfação só de ficar vendo. Não pode desfrutar, porque sua vida é uma vida prisioneira de mamon, do sistema capitalista. Sabe o que você precisa entender? Que antes mesmo de Abraão existir, Deus já tinha reservado um território para ele. Antes de você ser formado no ventre da sua mãe, Deus já te conhecia e já preparou um caminho de abundância para você. Você está comigo, sim ou não? Você está entendendo isso? Cara, lá fora pode exigir currículos. Lá fora pode exigir
classificações em diversos setores da nossa vida social. Você precisa disso, você precisa daquilo, você precisa daquilo outro, ok. Mas Deus não. Todos os currículos diante de Deus são, triturados. Porque o que Deus quer é simplesmente uma atitude sua. Creia no Senhor. Creia em Deus. Bate no peitinho aí, bate no coração e fala assim: eu preciso crer. Diga: eu preciso crer. Uau. Pastor, o que esse texto tem a ver comigo? Tem tudo. Vamos ler Gálatas capítulo 3, versículo 6, por favor. Gálatas capítulo 3, versículo 6. Considerem o exemplo de quem? Ele creu em quem? Em Deus. E isso lhe foi creditado como justiça. 7. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé, estes é que são filhos de Abraão. Agora vamos para o versículo 29, 3:29. E se vocês são de Cristo, são descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Preste atenção. Deus preparou um futuro abundante para aqueles que têm fé em Deus, em Cristo Jesus. A partir do momento que você se volta para Deus, você se torna herdeiro das promessas do Senhor. A partir do momento que você tem uma aliança com Deus, a partir do momento que você abre o seu coração para Ele, você se torna herdeiro. Pastor, então por que eu não estou herdando? Pastor, por que eu não estou vivendo essa abundância? Existem alguns fatores. E você precisa entender. Você precisa observar que no primeiro texto que nós lemos, lá em Gênesis 13, nós vemos que Deus, Ele ratifica, Ele valida a promessa para Abraão, depois que Ló se apartou dele. Tem algo aqui dentro. Talvez você não está vivendo as promessas, porque você ainda não se desapegou. Você ainda não rompeu com o peso da sua vida. Você lembra? Volta lá, Igor, por favor. Gênesis 13, 14. Gênesis 13, 14. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló separou-se dele. Uau! Então nós entendemos que até o presente momento, ele só estava caminhando, trilhando uma jornada de fé. Mas após a separação, agora vem Deus e mostra para ele as promessas. Tem coisas que só vai acontecer na sua vida a partir do momento que você estiver disposto a romper com elas. Nós, como brasileiros, nós queremos dar um jeitinho em tudo, não é? Até no nosso cristianismo. Ah, porque Deus entende. Ah, porque Deus aceita. Não, porque Deus é amor. Não, porque Deus... Ah, que é isso? Deus não é tão mal assim. Ah. E nós tentamos customizar o nosso evangelho. Tentamos adaptar o nosso cristianismo a Deus, e não é. Então você quer viver coisas grandes em 2023? Abandone tudo aquilo que outrora estava paralisando a sua vida em 2022. Arranca tudo. Ah, pastor, é isso, é aquilo outro, é meu amigo, é minha avó, minha tia, minha mãe, e daí? Quem são mais importantes na sua vida? Essas pessoas, essas questões ou Deus? Ah, eu quero viver promessa. Ah, eu quero chegar nos lugares altos. Ah, eu quero conquistar. Ok, você pode até querer, mas se você não mover de forma intencional, você não chega a lugar nenhum. Conversa com um cara que está formando em medicina esse ano. Pergunta a ele se foi fácil. Pergunta quantas vezes ele pulou o carnaval. Pergunta ele quantas vezes que ele foi para a festa curtir. Estou falando de um aluno aplicado.
Não estou falando de um aluno desmiolado. Ok? Aí você conversa e vai ver. O cara lendo, o cara estudando, o cara esforçando, todo mundo indo para a direita, todo mundo para a esquerda. E ele firmado no seu propósito. Da mesma forma o Evangelho. Não tem como desfrutarmos de coisas grandes agindo de qualquer forma. Por isso que a vida de muitas pessoas que se dizem cristãs é como uma roda gigante. E tem hora que essa roda gigante emperra com ele lá embaixo, lá nas profundezas. Ele está louco por trem andar, mas não tem jeito, está paralisado. Porque há um peso, há algo de negativo puxando ele, atrapalhando a vida dele. Então você só vai começar a viver coisas grandes a partir do momento que você estiver disposto a se mover em direção às promessas de Deus. Enquanto você estiver parado, olhando para amigos, olhando para negócio, olhando para isso, olhando para aquilo, uau, me desculpe, você não vai desfrutar das promessas. Sabe por que 2022 se tornou um ano de estagnação, de paralisação para muitas pessoas? Porque elas mantiveram as suas alianças com amizades, com vínculos, com negócios, com sociedade, com pessoas que não fazem parte da promessa. Chega um momento que você vai ter que decidir sua vida, filhão. Espera aí, migão. Cara, eu gosto mais de você, mas eu gosto mais de Jesus, mano. Cara, me desculpe, mas eu estou saindo da empresa. Qual motivo? Você ganha 20 mil. Mas eu estou perdendo a minha salvação aqui dentro. Jesus está se tornando segunda opção. Do que adianta 20 mil e eu perder o reino de Deus? Você compreende isso, sim ou não? Compreende? Eu não sei se você sabe, mas existem negócios, existem pessoas, existem parentes, existem amigos, existem namoros, relacionamentos que são atrasos de vida. Você não sabia disso? Meu Deus, tadinho de você, filho. Não sabia. São peso, são maldição. Faz uma analisinha rápida aí. Começa a lembrar daquele negocinho, daquela pessoa, daquele papo, e veja o atraso que você entrou. São distrações para te tirar do destino. São propostas fantasiosas para roubar a sua coroa. Uau, tá comigo? Quem estava no último culto lembra. Uma coisa que você precisa entender é que quem tem promessa não faz acordo com qualquer um. Você precisa entender que quem tem destino não entra no carro de qualquer um. Você precisa entender que quem tem o selo da promessa, ele não ouve conselhos de qualquer um. Você precisa entender que a pessoa que encontrou o caminho, ele valoriza o percurso. Você encontrou o caminho. Quem é o caminho, pastor? Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Agora, nesse trajeto em direção ao reino, existem algumas coisas que você deve valorizar nessa trajetória. A oração, o jejum, a prática da leitura, o seu devocional com Deus, sabe? Você deve amar a vigília, a oração, você deve se envolver com o corpo congregacional de Cristo. Você não pode ficar fora do caminho. Você não pode simplesmente dizer: eu sei o caminho. Mas se você não trilhar no caminho, você não vai chegar no lugar. Então Deus tem uma promessa para nós. Deus tem um futuro para cada um de nós. Mas nós precisamos nos mover em direção a esse futuro. Compreende-se ou não? Isaías, capítulo 1, versículo 19. Profeta Isaías 1, 19. Se é condicional. Se você quiser, se você aceitar. Compreende-se ou não? Compreende? Vamos ler. Se vocês
estiverem dispostos a obedecer, comerão. É só se você quiser. Você não é obrigado. Mas existem frutos bons te esperando. Se você não está desfrutando das coisas grandes do Senhor, das coisas eternas, não põe a culpa em Deus, porque Ele já preparou tudo, amém? Agora, se você quiser, se você estiver disposto a obedecê-lo, você comerá o melhor dessa terra. Mas vamos lá para o versículo 20. Mas, se resistirem e se rebelarem, serão o quê? Devorados, destruídos, arruinados pela espada. O que isso significa? O que é? Espada é sinal de quê? De guerra, de morte, de sofrimento. Peraí. Pastor, eu estou gostando muito, tá legal, estou vindo na igreja, estou feliz, é muito bom, viu, pastor? Top, legal, ambiente gostoso, pessoal, muita gente boa. Mas assim, pastor, não quero envolver, ok? É condicional. É você decide. Mas você não pode estar aqui como um leigo, você precisa conhecer a verdade. Se você quiser, se você obedecer, se você estiver disposto, você come o melhor dessa terra. Mas, se você se rebelar, se você dizer, não, eu não quero, vem o quê? A morte. Vamos lá, Salmos 37, versículo 37. Salmos 37, 37. Considere o íntegro e observe o justo. Haverá futuro para o homem de paz. Mas vamos lá para o 38. Mas todos os rebeldes, quem está falando é Deus, serão destruídos. Futuro para os ímpios nunca haverá. Então, peraí. Não é eu que estou falando. É a palavra de Deus. Agora eu quero ir para o versículo, quero ir para Isaías 45. Versículo 2. Isaías 45, 2. Quem decide? Quem decide Jesus hoje aqui? Quem decide? Quem decide Deus? Quem decide? Amém, ok. Isaías 45, 2. Eu irei adiante de você e aplanarei os montes. O que é ir adiante? É ir na frente. Então preste atenção, para aqueles que obedecem a Deus, para aqueles que têm uma aliança com Deus, Ele próprio, o Senhor, Ele vai na frente, aplanando os caminhos, derrubando as portas de bronze e destruindo as trancas de ferro. Ele vai na frente para o quê? Para preparar um caminho de milagre e de vitória para a gente. Ele vai na frente para abrir uma porta de milagre para você. Ele vai na frente para clarear o seu caminho. Ele vai na frente para pavimentar o seu percurso. Versículo 3. Darei a vocês os tesouros das trevas. Qual é o tesouro das trevas? Almas, pessoas, vidas que estão sendo aprisionadas pelo inferno. Se você confia em Deus, se você tem uma aliança com Ele, Ele vai arrancar essas pessoas das prisões e Ele dará a você. Você será pai de multidão, você será pai de filhos. Virá até você pessoas de todos os lugares querendo beber da água que está fluindo de dentro de você. Uma água de vida, uma água de paz, uma água de milagres. Darei a vocês os tesouros das trevas, riquezas armazenadas em locais secretos.
Agora está falando de abundância, de prosperidade física mesmo. Para que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que o convoquei, que o chamei pelo nome. Deus está preparando um futuro para nós. Deus está preparando um futuro para você. Você está comigo? Ele está preparando o melhor para você. Mas agora é se você quiser. Eu quero orar contigo.